Eu estava outro dia conversando com os comerciantes lá do mercado municipal. E algum deles me falaram, eu não entendi essa reforma, o que vai acontecer, como é que muda. O que muda para um comerciante? Para um comerciante, ele vai sair, né, do regime de ICMS, basicamente que ele compra e vende mercadorias, tá? E não vai mais pagar PIS e COFINS, que é a tributação que é devida em nível federal. Ele vai acabar tendo que pagar a CBS, que vai englobar já o PIS, a COFINS e o IPI, as alíquotas a gente não sabe ainda como vão ser. Tem que pagar 2 impostos. E vai pagar o IBS, que seria, no caso, englobando o antigo ICMS. Né? Quer dizer, ele sai de pagar 5 impostos? Vai pagar 2. Ele pode pagar 3 se ele estiver comercializando produtos que são considerados nocivos, cigarro, tá. Etc. Então, sem considerar isso, sem o imposto do pecado, os outros seriam 2. Isso. O que é bom. Agora, vamos lá. Dependendo da alíquota. ICMS, só que não existe um ICMS. São 20 e quantos? Sim. Então, não existe um ISS. Então, se você é um comerciante que tem alguma exposição geográfica no Brasil e vende em diferentes localidades, na verdade, você está você vai ter que olhar a legislação de cada estado que você trabalha. Isso vai deixar de existir, né? Essa necessidade de você obedecer. Porque agora você vai ter um imposto federal. Federal e uma normatização federal. E um estadual. Isso. Mas assim, a normatização, ela deixa de ser federal, estadual, municipal, distrital, é tudo feito pelo governo federal. Você vai ter uma legislação só que vai tratar de tudo. Porque antigamente... Ou seja, não vai ter essa coisa de cada mês, cada ano, ter uma norma nova e tal. Em cada estado, você acaba com isso. A ideia da reforma foi acabar. O principal mote da reforma foi acabar com o excesso de legislação. Isso era um inferno, realmente gerava insegurança jurídica, principalmente que ele fala nas operações interestaduais. E isso vai diminuir a carga horária e o gasto para na questão tributária? Da eficiência econômica, certamente. Então, vamos deixar agora o problema da carga que a gente explorou bastante. Começando em eficiência econômica. O que é eficiência econômica? Alocar recursos da melhor forma possível, né? Então, você alocar recursos que estavam sendo usados, simplesmente você cumprir regra, isso não produz ganho de bem-estar para a sociedade. Se eu puder liberar esses recursos para se produzir algo que, de fato, aumente o bem-estar da sociedade, você tem um ganho tremendo. Exato. Reduzir custo para você colocar o seu produto na praça é um ganho de bem-estar da sociedade. Sim. Então, de fato, isso é um ganho que vai ser observado. Esse é o elemento que os economistas e o próprio Bernard fala, que vai proporcionar, que deveria proporcionar aumento de crescimento. Sim. E eu não tenho como discordar. Isso porque pode, inclusive, ter um impacto na redução do custo da mercadoria. Porque você está... Indiscutível. Agora, lembra que a transição é longa. E segundo, tem um asterisco bastante grande aí, ou vários asteriscos, que é a que taxa que nós estamos falando. Para esse benefício se materializar na sua integralidade. Do compliance que ele está falando, até colocar na órbita dos municípios também, é importante a gente perceber o seguinte: embora exista uma teórica simplificação, os municípios eles vão ter que se adaptar às novas declarações, às novas formas de apuração do IBS. Né? Então, nesse período de transição, vão conviver 2 regimes. Né? O atual, que já tem o ISS para os prefeitos, já vão ter que começar já a pensar em adaptar todo o sistema de TI das prefeituras, né? Emissão de notas e tudo mais, para rodar o IBS. Então, os prefeitos começam 2025 tendo que fazer um investimento em tecnologia. Eles vão ter que fazer um investimento em... Porque uma hora o IBS ele vai ter que rodar. Ele vai entrar em vigor e os municípios eles vão precisar de tecnologia para gerar. Né? Porque o que acontece? Agora o ISS ele vai ter apuração no acumulativo, isso é importante colocar. O ISS é um tributo por excelência acumulativo, diferente do IPI e do ICMS, que você acredita o imposto que você paga nas cadeias anteriores da economia. O ISS não, você pagava uma alíquota menor, só que era acumulativo, você não tinha crédito. Agora vamos para o IBS. Então o que acontece? Os prefeitos vão sair de um modelo de ISS que era mais fácil, teoricamente, de fiscalizar, e vão para o modelo não acumulativo. Então a tomada de crédito ela vai interferir na carga final, no valor final de imposto a ser pago. Só que acontece, os fiscais municipais eles vão ter que se familiarizar com essa apuração para conferir se os créditos que estão sendo tomados são corretos, são verdadeiros. E os fiscais são municipais? Sim. A fiscalização continua, estadual, municipal e federal. Continua. Você vai ter o contencioso no comitê gestor, né? Você vai ter
a resolução de questões no que diz respeito ao contencioso, aos eventuais embates que possam existir entre fisco e contribuinte. Você vai ter um fórum de harmonização de interpretação de normas do IBS, etc. Agora, a estrutura de você arrecadar, cobrar, fiscalizar ainda continua nos entes federativos. Só que acontece, os fiscais municipais não estão acostumados com a apuração não cumulativa, né? Eles vão ter que estudar o assunto, eles vão ter que ter tecnologia para fazer um livro de apuração do IBS com uma apuração não cumulativa. Os próprios contribuintes também, que não estão acostumados com isso, os prestadores de serviços que pagam o... Pois é, os contribuintes. O que você diria para os contribuintes? Vão ter também que investir em compliance, pelo menos por um tempo, até entender como é que funciona essa nova ferramenta, né, de apuração, né, do cálculo, como que se faz a apuração não cumulativa. Nas notas fiscais que forem emitidas, aí também é uma questão de adaptação. Já a partir de 2025? Não, em período de adaptação ainda, né? Tem a alíquota teste, depois vai começando a aumentar a carga, daí vai começar a rodar, realmente. Né?